Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Está aí também a namorada do Lucas, né? Deus abençoe. Eu vi ela cantando os hinos aí, rapaz. Olha que bênção, viu? Deus abençoe. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Hoje é o terceiro domingo do Advento. Se nós seguíssemos à risca o calendário litúrgico, nós seríamos hoje desafiados a pregar sobre o nascimento, de Jesus Cristo, a vinda do nosso Senhor e Salvador. A leitura que eu faço hoje, ela está muito mais para o calendário litúrgico reformado. E aí, meditando nesses dias, nós chegamos a esse texto, a esses versículos que nós vamos ler agora. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Queridos irmãos, esse é uma história interessante. Quando você volta os seus olhos para o capítulo 10, e há quem diga que o capítulo 11 não deveria estar marcado como se fosse uma sessão nova, mas ele faz parte ainda da perícope que envolve todo o capítulo 10, entrando, o que seria o que nós vimos aqui, o capítulo 11. Mas Jesus dá a instrução aos seus 12 discípulos ali no capítulo 10, quando ele chama e dá a eles autoridade sobre espíritos imundos para expulsar, para curar todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença. E aí nós temos aqui o nome dos discípulos que foram escolhidos pelo Senhor. E você vai lembrar que os evangelhos falam que Jesus sobe ao monte para orar, para ver exatamente quem iria ficar mais próximo dele, quem seriam as pessoas que iriam caminhar junto dele para o desenvolvimento do reino de Deus, para que posteriormente esses homens pudessem, de fato, implantar a igreja, dar uma visão maior ali a partir de Atos dos Apóstolos. E aí Jesus dá a esses irmãos uma ordem, e ele envia ele dá a esses 12 discípulos instruções. Acompanhe comigo o capítulo 10, do verso 5 em diante. Ele diz: não tomem o caminho que leva os gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu salário. A partir do verso 16, ele vai ainda admoestar
e chamar a atenção dos discípulos, dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, mostrando exatamente que a pregação do evangelho, a ida desses discípulos, espalhando a semente das boas novas, não seria um local seguro, um local de paz, mas eles seriam com certeza maltratados, as pessoas com certeza não iriam, nem todos, aceitar a pregação do evangelho. E é interessante que a partir do verso 26, ainda, nessa demonstração, Jesus diz assim: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Geralmente nós usamos esse versículo para olhar para o irmão e dizer assim: olha, se você está em pecado, não se apoquente não, porque tudo vai ser revelado. Esse versículo não tem nada a ver com o pecado do irmão, tem a ver com Cristo, que vai ser revelado, aquilo que está oculto, que vai ser mostrado a essas pessoas. E veja, irmãos, um dos versículos que eu aprendi ainda, quando novo convertido, está no verso 32 e 33, quando Jesus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí ele vai falar sobre as questões, né? A epígrafe fala sobre as dificuldades. Não pense que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. E aí o verso 40 até o verso 42, ele fala sobre as recompensas. E aí entramos aí no capítulo 11, né? Existe essa tamanha dificuldade entre aqueles que são exegetas, entre aqueles estudiosos, que dizem exatamente isso, que o capítulo 11 não era para estar ali, era para dar continuidade ao capítulo 10. E aí o versículo 11 começa exatamente assim: quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. A história que eu acabei de ler para vocês, ela parece de imediato ser a história de alguém que está com uma dúvida muito profunda. Não é qualquer pessoa que está ali duvidando, é João Batista. Todos nós sabemos quem é João Batista. O próprio Jesus, nos versos seguintes, vai dar testemunho acerca desse homem, o último profeta do Antigo Testamento, quando ele diz claramente que dos homens nascidos de mulher, João era o maior. Esse profeta que nasce, e o seu nascimento se dá por um milagre. Hoje as crianças, inclusive, a Daça estava lá, a Daça era Isabel, o Ricardinho era o esposo. E ali eles narraram, né, a história, né, do nascimento de João Batista. Ele nasce por um ato milagroso de Deus. Esse homem, nas palavras do evangelista João, ali no capítulo 1, 2, ele vai dizer algo espetacular. João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nas palavras de Mateus, nas palavras dos demais, ele está ali, quando Jesus é batizado, ele escuta a voz do Senhor dizer: este é meu filho amado, em quem eu me alegro. E aí nós nos deparamos com esse texto, aonde João está no cárcere, e ele está padecendo na prisão. Profeta do deserto agora está, aparentemente, ao que tudo indica, com conflitos internos profundos. Parece que há uma dúvida pairando na cabeça daquele que chama Jesus de Cordeiro e afirma que ele é o único capaz de tirar o pecado do mundo. Quando nós olhamos para o verso 1 e o verso 2, aqui eu já entro dentro do texto que nós lemos, dos versículos que nós lemos. Veja, parece que Mateus está contrapondo
essa dúvida que tem João, aonde isso está muito claro, quando Mateus, lá no verso 2, diz assim: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, Cristo Messias, o enviado, aquele que deveria vir, aquele que já fora prometido desde lá de Gênesis. É como quem indicasse assim: Mateus não tem dúvida de quem Jesus Cristo é, ao ponto que parece que João está com dúvidas a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Como se João, quando ele diz assim: vá lá e pergunte se ele é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro. É quase que unânime dentro da teologia, dentro dos comentários, aos comentaristas, até comentaristas de peso falam exatamente sobre isso, de que João está com uma dúvida. Veja, irmãos, João está preso e todos nós sabemos o porquê da prisão dele. Ele está na masmorra de Marquerós, padecendo, próximo ao Mar Morto. Ele está encarcerado, esquecido, próximo da morte. Ele está no corredor da morte. Ele está exatamente esperando a decisão final para que a sua cabeça fosse retirada do seu corpo por um golpe fatal. Ele está ali. E esse homem, no corredor da morte, escuta falar sobre as obras de Jesus. Veja, o versículo 2 começa exatamente dizendo isso. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, ele escuta falar. Ele está ouvindo a respeito do Messias. E aí, dentro dessa perspectiva de que talvez João estivesse com uma dúvida, um conflito interno, o R.C. Sproul afirma que talvez essa dúvida tenha acontecido porque João, como profeta, não diferentemente desses profetas, acontece com ele uma certa falta de compreensão plena da mensagem que eles deviam transmitir. E aí ele continua dizendo: João resistiu quando Cristo se apresentou para o batismo. E ao se apresentar para o batismo, a sua compreensão não era completa, porque se fosse completa, ele não teria criado nenhuma barreira para que Jesus Cristo fosse batizado. Pelo contrário, ele se apressaria para batizá-lo. Ainda continua Sproul dizendo o seguinte, que essa falta de entendimento volta a ficar evidente quando João é posto na prisão. Ele escuta os relatos de que Jesus estava fazendo isso, mas parece que todos esses relatos não são suficientes para atenderem às expectativas daquele que estava na prisão. Alguém chega a dizer que João esperava que Jesus Cristo, contrapondo o poder de César, pudesse retirá-lo dali. Talvez ele esperasse um ato poderoso desse rei chamado Jesus Cristo de Nazaré. É como se João prepara o caminho. O reino é pregado, mas parece que esse reino não está se estabelecendo de fato e de verdade. Mas aí, irmãos, J.C. Rille, um homem piedoso, ele vai na contramão daqueles que são teólogos e que afirmam que João estava com uma crise, por isso ele pede para que seus discípulos perguntem a Jesus se era ele ou se deveriam esperar por outro. J.C. Rille diz assim: esta indagação não foi gerada por dúvida ou incredulidade. Faríamos uma grande injustiça àquele santo do Senhor,
Aí ele afirma, ela foi formulada, essa pergunta, visando o benefício dos seus discípulos. Mas esse pensamento de J.C. Rilo não é um pensamento próprio, seu. Esse pensamento de J.C. Rilo acerca da dúvida de João é um pensamento já da era patrística. E no comentário de São Jerônimo acerca do Evangelho de Jesus narrado por Mateus, Jerônimo vai falar exatamente isso. Jerônimo diz assim: João já tinha respondido aos ignorantes acerca de quem Jesus Cristo era, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ouviu a voz do Senhor quando Jesus fora batizado, dizendo: este é meu filho amado, em quem minha alma se alegra. E aí ele continua dizendo assim como o Salvador pergunta onde tinha sido posto Lázaro, para que lhe indicassem o sepulcro, para que se preparassem para a fé e vissem um morto que ressurgiu, do mesmo modo, João envia seus discípulos a Cristo, para que através dessa circunstância, ao virem eles os sinais e prodígios, crescem em Jesus Cristo de Nazaré. E talvez João tenha feito isso, para que seus discípulos parassem de ter problemas com Cristo e com os discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dúvida, as discussões, mas a minha visão, de fato, é que embora João estivesse no cárcere, escutou tudo a respeito de Jesus, preparou a vinda de nosso Senhor, falou quem Jesus Cristo era, e ao enviar os seus discípulos, de fato, não era uma dúvida dele, mas era uma dúvida que ele pede para que os seus discípulos tirassem com o próprio Jesus, para que, vendo milagres e conversassem com o próprio Jesus, eles pudessem ter a certeza de que João estava correto ao afirmar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, a pergunta dos discípulos de João, diante de Jesus, é uma pergunta válida. Daqueles que estão vendo o seu mestre preso. Ora, quando Jesus afirmou que estaria indo para Jerusalém, dando sinais claros de que iria morrer, os seus discípulos se angustiaram e por algum momento queriam que Jesus não fosse, porque eles estavam ali por um momento se sentindo como quem fosse ficar órfãos. E Jesus ora com eles. E a palavra de Jesus aos seus discípulos é: não se preocupem o coração de vocês, crede em Deus, crede também em mim. Os discípulos de João talvez estavam exatamente preocupados com isso. Se João reconhece que Jesus é maior do que ele, nosso mestre está na prisão, como ficaremos nós? E João diz: vá lá e pergunte se é ele ou se devemos esperar por outro. E Jesus responde a essa pergunta. Ele olha para aqueles dois discípulos e diz assim: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Como quem dissesse: constatem, tirem as suas próprias conclusões e diga a João o que vocês viram, o que vocês ouviram. Vão lá e diga que os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Lucas, narrando esse texto lá no capítulo 7, verso 21, quando ele diz que os discípulos de João chegam e perguntam a Jesus, imediatamente Lucas vai dizer que Jesus começa a curar, a expulsar demônios, a operar milagres, para que eles vissem
que aquilo que João falou é real, para que eles pudessem constatar em seu coração e crer em Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, esses homens vão até Jesus e não ficam sem resposta. Eles não saem dali de mãos vazias, como diz Spurgeon, quando Spurgeon vai comentar a respeito do Evangelho de Jesus narrado por Mateus. Eles não saem dali de mãos vazias. A resposta é dada com base no profeta Isaías. A resposta é dada com base na pregação do Evangelho. A resposta é dada para esses homens para que eles realmente vissem que aquele homem, de fato, é o Messias aguardado. Jesus diz assim: voltem a João e anunciem o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Jesus prega o Evangelho, diz exatamente o verso 1, quando Jesus acabou de dar as instruções aos seus discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Jesus estava exatamente fazendo isso, ensinando, pregando, e agora, diante dessa pergunta dos discípulos, ele vai fazer coisas que somente o Santo de Deus é capaz de fazer. Eles não saem dali de mãos vazias. E aí no verso 6, irmãos, Jesus diz assim: é bem-aventurado, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, que achar em mim alguma dificuldade na caminhada, na crença. Digam o que vocês estão vendo, digam o que vocês estão ouvindo. Eu queria trazer rapidamente 3 aplicações que a gente possa caminhar na nossa vida diária com alguns pontos fixos para a nossa fé. Esse tempo de advento, eu intitulei o tema dessa mensagem, dessas mensagens até lá, eu sei o sentido do Natal. E eu me lembro muito daquele louvor que foi até cantado aqui no domingo passado, né? Eu sei o sentido do Natal. Assim, foi difícil, mas deu certo, a galera se garantiu aí. E esse tempo de Natal é um tempo muito estranho. Por que é um tempo muito estranho? Eu até falei aqui. Porque perde-se o real sentido do Natal e troca-se pelo espírito natalino, e esse espírito natalino ele tem muito mais a ver com um sistema econômico do que qualquer outra coisa. É o tempo das vendas, essa é a verdade. É o espírito do capitalismo, aonde as pessoas vendem e vendem muito. Ofertas, e aí vem aquela figura, né, do gordinho vestido de vermelhinho, anteriormente era verdinho, né, que sai cantando ho, ho, ho. E eu estava até dizendo para outra pessoa outro dia que eu tive muitas crises nessa época do Natal, pastor Moacir, porque havia uma música, presbítero Emar, que dizia assim, ó, que o bom velhinho não esquece de ninguém. E lá em casa todo mundo era pobre e Natal não tinha presente. Aí eu ficava em crise porque o bom velhinho não lembrava de mim. Não tinha nenhum docinho sequer. Isso gerou uma crise profunda em mim. E eu olhava para a figura do Papai Noel, eu tinha muita raiva. E aí começa a dar uma caminhada no centro para olhar as coisas. Minha mãe tinha dessas, vamos para o centro somente para olhar e comprar nada. Isso era um martírio, né? Era uma dor na alma muito grande. E aí no centro tinha aquela música que enche o saco. Então é Natal, da Joana.
Você sabe que o Natal está chegando, o espírito do capitalismo dando oi para você quando essa música começa a cantar, a tocar nas rádios, nas praças, né? Em qualquer comércio que você for, está lá a caixa de som e a miserável cantando, então é Natal. E o espírito, na realidade, o sentido do Natal não é isso. Nada disso. O sentido do Natal é Cristo que nasceu. Veja, e como Cristo vai nascer, ele não vai nascer em pompa ou não vai nascer em vestes reais, da forma mais sublime, da forma mais humilde, da maneira aos nossos olhos mais pobre possível. E aí no Natal nós queremos vestir roupas novas, né? Veja como o espírito do capitalismo ele invade a nossa alma nesse momento. Não tem nada de natalino nisso. Então, essa mensagem tem tudo a ver exatamente com isso. Eu sei o sentido do Natal. E olhando para esses versículos, trazendo uma aplicação para as nossas vidas, pegando esse tema, a primeira coisa que eu queria trazer aos nossos corações nessa noite é que o sentido do Natal é tirar ou ajudar as pessoas em suas crises de fé. Foi exatamente isso que João Batista fez. E sabe o mais bonito? É que João Batista diz assim, vá lá e pergunte. Ele já tinha dado sinais claros de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a dúvida ainda estava no coração dos discípulos de João. E Jesus ainda estava ali. E para que melhor resposta, senão do próprio Filho de Deus? E João ajuda os seus discípulos a tirar a resposta. Vocês não estão acreditando no que eu disse? Não faz sentido a preparação do caminho? Não faz sentido eu ter ouvido a voz dos céus que diz, este é meu filho amado em quem eu me alegro? Não faz sentido eu falar para vocês que aquele é o Cordeiro de Deus? Não faz sentido eu dizer, acompanhe eles? Então vá lá e diga que eu os enviei e pergunte se é ele mesmo ou vocês, ou o mundo deve esperar por outros. Eu concordo de forma profunda com J.C. Hill. Seria colocar uma carga sobre João, uma carga defeituosa, pesada demais. E João ajuda aos seus discípulos a tirarem dúvidas e a sanarem os seus conflitos de fé. Meus irmãos, e o sentido do Natal, para mim e para você, deve repousar exatamente nisso. Ajudar as pessoas a encontrarem respostas em Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é o sentido do Natal. Porque é Ele quem abençoa. Porque é Ele que de fato não esquece de ninguém. Porque é Ele que vai derramar o seu sangue, derramou o seu sangue para que eu e você estivéssemos com as nossas vestes limpas. Ajude as pessoas a sanar os seus problemas de fé. Tanto faz quem é crente, quem não é crente, quem é agnóstico, quem é macumbeiro, quem é espírita. Vá lá e aponte para Jesus Cristo de Nazaré e diga para essas pessoas quem Ele é. João está dentro do cárcere. E a única forma dele ajudar essas pessoas é enviando eles a Jesus. João não pode ir com eles. Ele está num local, ele está preso. Alguns até dizem que era um local muito quente, no deserto, no corredor, na fila da morte, esperando alguém, aquele que viesse cortar a sua cabeça, e mesmo diante dessa questão de estar preso por não negar e por pregar o evangelho, por falar contra o pecado, mesmo assim, ele não deixa esse momento ser maior do que a sua visão, do seu conhecimento acerca de quem Jesus Cristo é. Vá lá, pergunte.
Meus irmãos, quantas pessoas a gente não conhece que têm dúvidas, que estão passando por momentos difíceis nessa hora, que se perguntam, pastor Eliseu, por que isso está acontecendo comigo? Que estão nesse exato momento clamando por uma resposta. Meu irmão, ajude as pessoas a tirarem as suas dúvidas acerca da sua fé em Cristo Jesus ou da sua falta de fé em Jesus Cristo de Nazaré. Isso só pode ser feito com a pregação do Evangelho. Agora, não deixe os seus problemas pessoais atrasarem a sua vida. Por mais difícil que seja o momento que você esteja passando, aponte o caminho da resposta, que é em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Segundo ponto que eu queria trazer nessa noite é que quando aqueles homens, ou os discípulos de Jesus, ou os discípulos de João, vão até Jesus e perguntam, como diz Spurgeon, eles não saem dali de mãos abanando. Então eu quero que você tenha certeza de que todas as vezes que você for até Jesus, indagar, perguntar, chorar, você não vai sair de mãos abanando. Jesus vai te responder. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se isso traz conforto para você. Para mim traz. Porque eu me ajoelho diante de Deus, diante de um problema, e vou perguntar para Ele: por que isso está acontecendo comigo? E eu tenho que sair dali crendo, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, que todo aquele que se chegar a Deus deve saber que Ele responde e é galardoador daqueles que o procuram. Meu irmão, nenhum filho de Deus, quando chegar diante de Cristo Jesus, com dúvidas, perguntas, clamores, sairá dali de mãos abanando. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Eles são diretos. Eles não vão arrodear. Ou dizer assim: ei, Jesus, depois eu queria bater um papo assim, em particular contigo. Não me leve a mal. Tenha calma, assim. Não é que a gente não creia, não é isso. Mas é o Senhor mesmo. Por favor, não me repreenda, não. Ou a gente espera por outro. Eles vão direto. E sabe, tem muita oração hipócrita na hora dos problemas. Tem muito comportamento estranho quando nós estamos passando por lutas. Diante de Deus, a gente não precisa chegar com aquela oração assim: augustos e poderoso Deus, ó Senhor do palácio eterno, dos querubins e serafins, das ruas de ouro e de cristal. Eu estou com problema. Amém. Seja sincero, seja claro, seja você. E tenha certeza que você, diante de Cristo Jesus, sendo você na sua oração, na sua indagação, nas suas perguntas, no seu choro, nas lágrimas derramadas, você não vai sair dali debaixo de acusação. Você não vai sair diante de Jesus com peso. Pelo contrário, o peso vai sair. A dúvida vai ser sanada e a oração irá ser respondida pelo Filho de Deus. Meus irmãos, eu já vi coisas acontecerem de forma espetacular. Gente que orou e na mesma hora Deus respondeu. Outros oraram, esperaram, mas não perderam a esperança no Cristo ressurreto. Se ajoelhou, está sentado, está em pé, está em casa, está no trabalho, orou, está com angústia, está com dúvida. Cristo não deixará você sair de mãos abanando. Eu acho que o cristianismo é a única religião, de fato, de verdade, onde o alvo da nossa adoração interage conosco.
você vai para outras religiões e você deve se deparar diante de uma estátua de alguém que está ali há milênios e ela tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não escutam, tem boca e não fala, e a sua mão não pode ser estendida, porque é uma estátua, fruto da imaginação do homem. Mas quando nós chegamos diante de Jesus Cristo, Ele tem boca e fala, Ele tem olhos e vê, Ele tem pé e Ele anda, as suas mãos se estendem, os seus ouvidos estão abertos, o caminho está aberto, as nossas orações nos méritos de Cristo chegam até Deus. Ele é o único que diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele é o único que é o pastor da nossa alma. E como pastor da nossa alma, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá o descanso, Ele nos dá a alegria, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Vá até Jesus e tenha certeza que você sairá de lá com as suas mãos cheias. Vá até Jesus chorando e você sairá de lá com as suas lágrimas colhidas. Vá até Jesus angustiado e você sairá de lá sem o peso da angústia. Vá até Jesus com depressão e você sairá de lá com alegria que é dada por meio do Espírito Santo. Vá até Jesus e Ele responderá a sua causa, o seu clamor, a sua dúvida, a sua angústia, a sua inquietação. Vá até Jesus, irmão. Vá até Jesus. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Mateus fala de pessoas que estão sendo curadas, de gente que está sendo liberta de espíritos imundos, mas Lucas diz que imediatamente naquela mesma hora Jesus começou a fazer esses milagres. Vá até Jesus. E o milagre vai acontecer. Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Ele continua ressuscitando mortos. Ele continua trocando coisas. Ele continua curando gente de problemas grandes, pequenos e médios. Quando Ele olha para os discípulos, Ele diz assim: não se preocupem o coração de vocês. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejam vós também. Ele é o caminho. Creia em Cristo, não como um profeta apenas, mas como Deus, como disse Agostinho de Hipona. Ele é tão Deus quanto Deus é. Primeiro, ajude as pessoas a sanarem as suas dúvidas de fé. Segundo, tenha certeza de que quando você for até Jesus, você não sairá de mãos abanando. Por último, creia nele, se alegre nele. Verso 6, Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.